voltem, lancem a rede à direita e vocês encontrarão um cardume de peixe. Cardume de peixe. Irmãos, não deu outra. Eles obedeceram a vara, obedeceram a palavra. E por isso eles tiveram uma grande colheita, né? Uma grande pesca de peixes. Ele já havia dito: passamos a noite e nada pescamos, mas sobre a tua palavra, sobre a tua vara, nós vamos lançar a rede. E não deu outra. Tantos peixes eles pescaram naquela rede, que tiveram que chamar os outros apóstolos que estavam lá do outro lado, para que viessem ajudá-los, porque não cabia no barco tantos peixes. Solimar. Foi uma pescaria que Pedro disse: eu nunca pesquei peixe na minha vida, como pesquei, em toda a vida, como pesquei numa pescaria, que Jesus simplesmente pôde dizer: lançai a rede à direita. Ele disse: sobre a tua palavra. Não deu outra. Uma pescaria daquelas que eles, eu acho que nem toda a vida de Pedro eles pescaram tanto peixe. Sobre a tua palavra, sobre a tua vara, lançaremos a rede. Preste atenção. Lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, Jesus chegou para os discípulos e disse: o que é que estão dizendo aí a meu respeito? O que pensam os homens acerca de mim? Aí os apóstolos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, um dos profetas. Observe que Jesus fez uma pergunta acerca do que pensavam a respeito do Filho do Homem. O que é que vocês ouvem aí a meu respeito? O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Aí Jesus vai e responde. Pedro, quando ouviu essa pergunta, Pedro deu uma definição teológica profunda. Pedro simplesmente respondeu aquela pergunta que Jesus fizera: tu és o Filho do Deus vivo. A pergunta que Jesus fez: que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Entendam, porque na concepção de muita gente, Jesus não passava de um homem simples, filho de um José, carpinteiro, de Maria. Não passava de um profeta, como ainda hoje, muitos judeus só veem Jesus como um simples judeu ortodoxo, que cumpriu tudo que a lei dizia, era observador da lei, somente isso. Mas esse não é o esperado por Deus. Ele quer que nós reconheçamos a deidade de Cristo. Jesus é divino, Ele é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um, quem vem a mim vê ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De sorte, meus irmãos, que a resposta de Jesus disse: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, a palavra de Deus, a vara, naquela hora, estava sendo proferida pelos lábios de quem Jesus havia perguntado: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E a resposta de Jesus, quando ouviu de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito bem, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Veja como é importante você analisar um texto como esse. Uma pergunta feita num sentido e uma resposta sendo dada totalmente diferente daquela pergunta que foi feita. Isso eu podia citar aqui muitos exemplos. Jesus, quando foi realizar o primeiro milagre do casamento, lá em Caná da Galileia, alguém vai, olha, os noivos ficaram aperreados. Imagina uma festa, no meio da festa, no melhor da festa, faltar o vinho, faltar comida. E aí
foram a Maria. E aí Maria vem a Jesus. O que é que Jesus disse? Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Era a palavra falando. Maria estava querendo, inclusive, ajudar a Jesus. Jesus simplesmente diz para ela: mulher, embora eu seja teu filho, que eu fui gerado pelo Espírito Santo no teu ventre, mas eu sou Deus, eu tenho e sei a hora de agir. Eu tenho um momento de saber o que devo fazer e como fazer. Não é chegada a minha hora. Não se intrometa na minha vida ou venha trazer qualquer conselho a minha pessoa como Deus. Não é chegada a minha hora. O que é que Maria fez? Se tem algum católico me assistindo em casa, Maria deu o maior mandamento para muitos católicos que dizem que creem em Maria, que obedecem a Maria, mas veja, Maria, mãe de Jesus, deu um grande mandamento que muitas pessoas religiosas e católicas desobedecem. E o mandamento foi esse: fazei tudo quanto ele vos mandar, ou tudo quanto ele vos disser. Jesus é essa palavra. Jesus é absoluta a sua palavra, a sua vara, como diz aqui, a sua vara e o teu cajado me consolam. Agora, irmãos, vejamos um fato importante. Jesus não era apenas o Filho de Deus, o Filho do homem, ele era Filho de Deus. Fica claro isso. Amém? Dada a pergunta que Jesus fizera, quem dizem ser o homem, o Filho do homem? Porque essa era o que estava na cabeça de todos eles. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque Jesus agora confrontou: o que é que vocês pensam a meu respeito? Eu quero ouvir dos lábios de vocês agora. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito bem, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, ela é infalível. Ela é fiel e verdadeira. Diz o apóstolo São Paulo: a tua palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Eu não posso ter dúvida, não posso duvidar dessa palavra. Ela é reta. Outra vez Jesus estava com os apóstolos no mar da Galileia. De repente vem uma tempestade. Eu já preguei várias vezes aqui sobre isso. O motivo de haver tempestades ou ventos tempestuosos no mar da Galileia, por conta das montanhas que estão ao lado direito e à esquerda, e uma corrente de ar que vem do deserto. De repente uma tempestade. Os apóstolos ficaram atemorizados. Senhor, desperta que nós vamos todos morrer afogados aqui nesse mar. Jesus simplesmente se levanta, simplesmente olha para a fúria dos ventos e das ondas e do mar encapelado e disse assim: acalma-te, acalma-te. E na mesma hora, diante daquela ordem sobre os fenômenos da natureza, houve calmaria. E os apóstolos ficaram admirados, disseram: quem é esse que até as ondas e o mar lhe obedecem? Eu vou preparar um sermão, aliás, já preparei inclusive, é sobre quem é esse. Isso aí é para outro dia, não é agora. Mas os apóstolos ficaram admirados. Quem é esse que até o mar e as ondas lhe obedecem? Ou seja, eu falei para vocês que quando Jonas estava em desobediência a Deus, Deus deu uma ordem ao peixe para que ele fosse engolido vivo, e passasse 3 dias no ventre do peixe, e depois chegou a ordem do Senhor: agora vomita. E Jonas foi vomitado para cumprir, fazer a palavra se cumprir, a vara. E lembre-se que eu falei também no outro sermão aqui sobre a vara. A vara tanto é para dar direção, como também é para açoitar, quando a gente entra em desobediência. Citei o exemplo de Jonas e outros exemplos tantos. Então Jesus acalmou a tempestade, o vento e o mar acalmaram-se, e eles perguntaram: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Por isso que Jesus disse: examinai as escrituras, examinai a palavra, a vara. Há muitos exemplos na Bíblia, gente, olha, tem
tantos exemplos no Novo Testamento que é da gente ficar, talvez num sermão não dê vencimento. Por isso que eu insisto na vara ainda. Jesus Jesus foi procurado por um centurião. E esse centurião estava com um servo que ele estimava muito doente, estava enfermo. Então Jesus, quando mandaram dizer, olha, ele é uma pessoa muito, ajuda muito, é amigo de nosso povo, da sinagoga, já construiu uma sinagoga, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Ele é digno de que tu atendas esse pedido. E aí Jesus vai e disse, eu vou, pessoalmente. E quando chegou lá, aquele centurião era um homem que tinha 100 soldados sobre as suas ordens. Aquele centurião chegou e disse, Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Não precisava o Senhor vir. Mas naquela hora Jesus disse para aquele homem, porque ele havia dito o seguinte, eu sou uma autoridade, eu tenho 100 soldados a meu respeito, diga a esse vai, e ele vai, diga aquele vem, e ele vem. Eu sei o que é uma submissão de alguém que está subalterno a uma autoridade, e o Senhor é essa autoridade, bastava o Senhor dizer uma palavra lá, e o meu servo ficaria curado. A vara fala, a vara tem ações, a vara tem gestos, a vara, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais apta do que uma espada de 2 gumes, que chega até a ultrapassar as juntas e medulas. E sabe o que é juntas e medulas? Se tem algum médico aqui, ou se tem algum médico assistindo em casa, eu já ouvi essa explanação de um profissional, ele disse, pastor, o senhor imagine o que é o senhor colocar uma pilha de gilete de fazer ponta de lápis, coloca uma pilha de gilete, uma em cima da outra, e tente ultrapassar com o que o senhor imaginar de mais fino, o senhor não vai conseguir. Juntas e medulas é assim, e ele faz com que haja separação entre juntas e medulas, irmã Jane, só Deus faz isso, e a palavra, a vara, diz que ele tem poder e capacidade de realizar isso, de fazer isso. Por isso, irmãos, Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vai passar, jamais, não cairá nem um tio, nem uma vírgula, porque a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é soberana, a palavra de Deus, irmãos, ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu não posso duvidar dessa vara, eu não posso duvidar dessa palavra, eu tenho que examinar as escrituras, dioturnamente, como falou Josué. Pastor, e quem não sabe ler, como é que fica a situação? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Irmãos, não interessa se você não sabe ler, se você não sabe escrever, se tem alguém que está me assistindo em casa agora, basta você ouvir. A fé vem pelo escutar, e o escutar a vara, a palavra de Deus. Amém? Agora, irmãos, meu tempo está indo embora, só tem 10 minutinhos, e não vou terminar a vara hoje não. Eu pensei que ia entrar no cajado, mas não vai dar não. Não vai dar hoje. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu falei para vocês aqui na última semana da experiência e da escritura lá em Malaquias capítulo 3, quando o Senhor diz, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, e depois provai ministros, vede se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas, bênçãos sem limites, bênção da qual dela vos há de vir a maior abastança. E aí eu quero lembrar a vocês o que aconteceu com um casal chamado Ananias e Safira. Desobedeceram a vara, desobedeceram a palavra, está lá em Atos capítulo 5, desobedeceram.
julgando que estavam tirando proveito, estavam tendo lucro. Venderam uma propriedade, vamos trazer isso para os nossos dias, por 500 mil reais. E aí combinaram entre si, Ananias e Safira, olha, não vamos dizer que foi por 500, não, porque se a gente disser que foi por 500, aí vai dar 50 mil, e vamos ficar só com 450. Vamos dizer, entre eles combinaram, que a gente vendeu por 100 mil, a gente só dá 10%. Estavam anchos que aquilo ia colar. Pastor Rosivaldo de Araújo, de saudosa memória, irmã Aurizete, dizia: nem tudo que dá certo está certo. Deu certo aos olhos deles, do casal, e do próprio Pedro, que na mesma hora, automaticamente, o Espírito Santo revelou que eles estavam enganando, mentindo, não contra Pedro, mas contra a pessoa do Espírito Santo. Na mesma hora ele caiu duro, um infarto fulminante. Passado algum tempo depois, chega Safira com a mesma conversa fiada. Vim trazer aqui o dízimo, vim trazer aqui a oferta de uma propriedade que nós vendemos. E meus irmãos, Pedro disse: por que vocês deram ouvidos a Satanás e desprezaram a palavra, desprezaram a vara? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Cuidado! Tenha muito cuidado, você que está em casa, você que está aqui, tenha cuidado, não só negue o dízimo do Senhor, que isso pode lhe custar muito caro. Para Ananias e Safira custou a vida. Ou você acredita nessa palavra, ou você vai andar em retidão com essa palavra, ou então rasgue a palavra, rasgue a Bíblia, e ela não vale nada. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eles haviam mentido contra o Espírito Santo. Por isso que Pedro, mais tarde, ele disse: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Eu podia citar aqui muitos textos, mas a gente vai ter que correr um pouquinho, e eu vou terminar dentro de alguns instantes. No livro de Romanos, capítulo 8, capítulo 10, desculpem, versos 8 e 16. 10 versículo 8 e o verso 16. No verso 8 nós encontramos: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Verso 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E o versículo 21, os versículos de 16 a 21, vale a pena a gente ler. 16 a 21. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a vara, que é a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Desejamos a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Adorar a Deus, levante a mão, adore a Deus, irmãos. Faça isso. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a
contrito de prazer celestial. Nome sem igual, enche-se o contrito. Cristo numa nuvem voltará, baixará dos céus em luz, pelo seu poder me levará pra seu lado bom, Jesus. Assim, Cristo, 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 nome sem igual, enches o